Olá, eu sou o Samuel, e hoje vou ler para você o terceiro capítulo do livro Casulo, Os Reencarnados de Adriana Ha. Preparados? Capítulo: O Limite do Desespero. Luan segue sendo entrevistado por Dandá, que continua a gravar. Gravação do dia 6 de junho de 2018. Sim, não morri. Quando finalmente despertei, estava em um hospital após a overdose de medicamentos. A sensação de alívio momentâneo invadiu meu ser, pois me encontrava medicado e sonolento o suficiente para silenciar as vozes em minha mente. No entanto, essa paz fugaz foi cruelmente interrompida pela visita mais indesejada que poderia receber. Elohim estava ali, parado na porta do meu quarto. Por um breve instante, acreditei que as minhas alucinações haviam voltado. Um grito descontrolado tomou conta de mim, e me envergonho profundamente de ter sido o protagonista daquela cena ridícula. Gritei alto: "Tira ele daqui! Saia! Socorro!" No entanto, ninguém veio em meu auxílio. Ou talvez o tempo tenha se arrastado lentamente, aprofundando minha agonia e fazendo com que os poucos minutos que os enfermeiros levaram para chegar parecessem uma eternidade. Mas, quando eles chegaram, o Elohim já havia sumido dali, muito provavelmente devido ao susto que levou ao ver minha atitude descontrolada. Ele partiu, mas o pânico persistiu dentro de mim, consumindo qualquer controle que eu pudesse ter. Senti-me tão impotente. E meu desejo impulsivo de fugir do hospital, mesmo sem ter recebido alta, foi frustrado ao me sedarem. Permaneci ali na cama, atordoado e desperto. Minha mente estava consciente, porém extremamente confusa, a ponto de ser um desafio formular uma simples frase coerente. Parecia que eu estava realmente pagando pelo erro de ter facilitado e incentivado os pais da Isis a colocá-la no hospital psiquiátrico. Como se uma punição fosse inevitável para os pecadores. Mesmo sendo ateu e não acreditando nessas coisas, naquele momento, isso pareceu fazer algum sentido. Luan deu uma pausa, soltando um riso dolorido, carregado de lembranças vívidas que apenas aprofundavam a atmosfera angustiante criada por suas narrativas. Ele prosseguiu. Nesse momento, Jasmine entrou no quarto e me perguntou: "Você se lembra de mim?" Isis havia me mostrado sua colega de quarto, Jasmine, numa visita que eu fizera durante sua internação, e me lembrei da primeira vez que a vi. Eu estava sentado com a Isis debaixo de uma árvore, tentando convencê-la de que a internação involuntária era para o seu próprio bem. No entanto, ela ficava furiosa comigo toda vez que mencionava algo assim. Insistia que ter sua liberdade tirada nunca poderia ser algo positivo. Foi nesse momento que começamos a ouvir os gritos acalorados da esquelética Jasmine, envolvida em uma discussão intensa com sua madrasta, que a visitava e estava sendo extremamente cruel em suas palavras. Isis queria muito ajudar a colega, e eu tentava fazer com que ela parasse de se preocupar com os outros e cuidasse de si. Bom, esse meu comentário não foi nada bem recebido, e ela foi defender a Jasmine, me largando falando sozinho. Foi uma loucura esse dia, se é que há algum dia sem loucura num hospital psiquiátrico. Luan riu de si mesmo e prosseguiu narrando. Lembrei de tudo isso quando Jasmine me perguntou se eu me lembrava dela, mas entorpecido apenas respondi: "Aquele seu amigo não está aqui, né?" Ela respondeu: "Não se preocupe, o Elohim só quis ajudar." "Ajudar? Você sabe o que ele fez comigo? Sabe?" Perguntei e só então descobri que foram eles que me encontraram caído na rua, devido à overdose, e me levaram para o hospital. Uma ironia do destino. Jasmine tentou me convencer de que deveria ser grato a Elohim por ter me ajudado quando estava abandonado como um indigente. Porém, argumentos racionais não faziam diferença. Eu simplesmente queria me manter distante dele e pôr nele a culpa de toda aquela desgraça. Tentei responder, mas estava confuso devido à sedação e acabava tentando expressar pensamentos que não conseguia concluir. Foi uma situação patética. Considerando que sempre fui o racional,
Foi duplamente lamentável, e isso me causou uma ansiedade imensa em relação às minhas drogas, que me ofereciam uma ilusão de controle sobre mim mesmo. Foi então que me dei conta de que novamente não conseguia me lembrar onde havia deixado meu carro com meus pertences, e pensei em me levantar para procurá-lo. Logo percebi o quanto estava fora de controle, pois só de tentar fazer um movimento, o quarto começou a girar ao meu redor. Para piorar as coisas, quando olhei para a porta, deparei-me com a figura assustadora de Elohim novamente, olhando apreensivamente para mim. Imediatamente minha respiração se alterou, como se estivesse diante de um perigo extremo. Comecei a suar intensamente, e minhas tentativas de controlar a situação com respirações profundas foram em vão. Elohim se aproximou lentamente, e as sensações dentro de mim apenas pioravam. Ele até mencionou algo sobre tentarmos nos entender. Parecia que nem percebia o que tinha feito comigo, mas meu corpo estava completamente dominado por uma força fora do meu entendimento. Realmente, nada que fosse dito seria capaz de controlar a atitude que eu tomaria em seguida. De repente, minhas mãos se fecharam ao redor do pescoço de Elohim, com uma força descomunal, tentando sufocá-lo. Uma parte de mim tentava se controlar, mas essa força obscura me dominava por completo. Foi nesse momento que perdi minhas convicções calculistas, pois havia algo inexplicável ali. Era uma força que nenhuma ciência ou teoria materialista poderia explicar. A partir daquele momento, me tornei apenas um espectador impotente dos eventos que se desenrolavam. Era como se estivesse separado de mim mesmo, observando com horror o que meu próprio corpo fazia e as palavras que escapavam da minha boca. Meu coração parecia prestes a saltar pela garganta, e eu tinha absoluta certeza de que ali seria o meu fim irreversível. Atônito, senti um arrepio percorrer todo o meu ser, intensificando ainda mais o meu pavor, quando ouvi minha própria boca proferir estas palavras, direcionadas ao Elohim. Não sou esse fraco miserável. Meu nome é Natanael ou Tobias, se preferir. Não se lembra de mim, papai? Nesse momento, Jasmim se aproximou de mim com suas consoladoras mãos geladas, e suas palavras ecoaram em meus ouvidos, dizendo que eu estava confuso por causa dos medicamentos e que deveria me deitar. No entanto, mesmo estando consciente, me vi incapaz de tomar qualquer atitude. Aquela voz que me assombrava nos últimos tempos estava mais forte do que nunca, determinada a me consumir por completo. Eu sabia que isso não pararia, até que me vingasse do Elohim, mas a essa altura, nem mesmo a vingança me interessava. Eu só ansiava pela lucidez e pela paz. Não tenho clareza sobre o que mais ocorreu naquele dia. A única coisa que sei era que, ao despertar, me encontrei amarrado em um quarto isolado. Já estou com pena do Luan. Vamos torcer para que as coisas melhorem no próximo capítulo. Bom, eu sou o Samuel, e aguardo você no capítulo 4.